Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos ao canal Disco de Ouro. E hoje eu quero falar aqui nesse vídeo sobre as edições japonesas dos álbuns musicais, os CDs japoneses. E eu vou explorar aqui os vários motivos que fazem com que essas edições sejam muito cobiçadas, principalmente pelos colecionadores, aí, pelos entusiastas de música ao redor do mundo, né? São as edições que são mais procuradas, mais valorizadas. Nesse vídeo eu vou explicar os motivos para isso, certo? Mas antes de começar a falar sobre isso, eu já vou pedir aqui a sua inscrição nesse canal, que o canal está crescendo e toda segunda-feira vai sair vídeo para você não perder nenhum, já se inscreve de uma vez. Deixa o seu like, que ajuda demais na divulgação do vídeo, e compartilha esse vídeo com algum amigo seu, com algum grupo que você acha que vai ser legal, que vai se interessar pelo que eu vou falar aqui, beleza? Então, começando a falar sobre o assunto de hoje. Antes de eu mostrar aqui uns CDs japoneses que eu tenho, eu quero falar um pouco sobre o contexto da música lá no Japão. Que é o seguinte, cara, no Japão, a indústria fonográfica ela é muito mais inflada, muito mais circulante, né, a parte comercial, principalmente da mídia física, né, de CDs e vinis. O público japonês valoriza muito mais isso no Japão do que nos outros países. Então, a indústria musical lá na parte de CD, de vinil, até fita cassete, cara, tá muito, muito viva, muito mais do que no restante do mundo. Lá eles realmente valorizam, né, esse lado da arte de você ter o CD físico, de você ter o material gráfico, né, ouvir numa boa qualidade de som. Eles têm essa coisa com a mídia física. Então lá as vendas de CD, de vinil, são muito mais altas do que aqui no Brasil, por exemplo, que, né, as vendas de disco aí caíram bruscamente depois do advento da internet. Lá é diferente nesse sentido. Você vê lá lojas imensas. Tem uma loja no Japão, cara, que é a Tower Records, que é um prédio inteiro de sei lá quantos andares só vendendo disco, né? Vinil, CD, fita cassete, essas coisas. Então lá os CDs ainda estão bombados, né? Ainda em 2025. Outra coisa é a questão da tecnologia no Japão, né? A gente sabe que a tecnologia do Japão sempre foi de ponta. Eu costumo dizer que o Japão tende a estar 10 anos na frente do restante do mundo quando se fala de tecnologia, né? De gravação, qualidade de vídeo, qualidade sonora, a própria qualidade física do material. Quando você olha esses CDs japoneses, você vê que o CD é um pouco mais grosso, mais robusto, a mídia é mais resistente dos que os CDs que são feitos aqui no Brasil, certo? Então, isso daí influencia também no nível de procura desses álbuns, na qualidade que eles oferecem. O som realmente é superior, né? Não tem como competir. A qualidade gráfica, cara. Então, eu trouxe até um exemplo aqui para mostrar para vocês, que é um álbum do Sonata Ártica, que é o Reckoning Night, de 2004. Essa aqui é a edição brasileira do álbum, de época. E essa aqui é a edição japonesa do álbum, lançada também na época. Só para vocês verem que a impressão é diferente, né? Não sei se no vídeo vai dar para ver muito bem aí, mas a impressão é diferente. Você vê que o brasileiro aí, ele é um pouco mais claro, o japonês é um pouco mais escuro, mas com uma riqueza de detalhes maior, né? A resolução da imagem é maior. Você vê aí que tem essas diferenças aí na qualidade gráfica do material também, né? E outra coisa que é muito interessante sobre esses álbuns japoneses é justamente essa faixa de papel que sempre vem aí nos CDs e nos vinis japoneses, que é o obi, né, que a gente fala, que é essa faixa de papel aqui. Isso aqui é muito legal porque valoriza a edição, né? Dá para ver que é japonesa, isso aqui torna o item muito mais interessante, muito mais valioso e bonito também, né? Na minha opinião é bem bonito, ainda mais quando você plastifica aqui de olhar, né? Com esses anúncios aqui. E o que vem anunciado aqui é justamente o nome do álbum, o nome do artista. Na parte de trás você tem aqui a lista de músicas, você tem inclusive o preço do CD, né? Já vem com o preço, né? Esse aqui, por exemplo, está escrito 1.800 ienes, né? Já vem com o preço aqui impresso nesse papel. E tem algumas informações aí sobre conteúdo extra que tem na edição, alguma faixa bônus, algum videoclipe, às vezes quem gravou o álbum, indicando ali que as letras são boas, que o álbum é bom, que é o retorno da banda, algo desse tipo, né? Então isso aqui também é um diferencial da edição japonesa que sempre vai ter. Então, dito isso, o que é mais diferencial de fato, o que mais influencia nessa procura tão grande dos colecionadores pelas edições japonesas é a questão das faixas bônus. E aí o que acontece? No Japão, como o público lá é muito engajado com a questão de mídia física, e também pelo fato do Japão ser visto como uma mina de ouro para alguns artistas, porque os produtores de show lá tendem a pagar bem, né? Então uma turnê feita no Japão por um artista internacional tende a ser bem chamativa para o artista, para o empresário do artista. Então o Japão é muito bem visto nesse sentido, pelas bandas e tal. Principalmente em determinados estilos musicais, como o metal melódico, que é o estilo que eu mais gosto, né? Quando tem vocais agudos ali, os japoneses gostam muito. Passagens rápidas de guitarra, virtuosas.
Eles adoram isso. Então essas bandas tendem a lucrar bem quando vão fazer turnê no Japão. Para o país se tornar mais chamativo para essas bandas e também para o consumidor, os CDs japoneses quase sempre têm músicas bônus, né? Faixas aí que são exclusivas da edição japonesa, que você não vai achar nos streamings e nas edições do restante do mundo. Algumas bandas acontece mais isso do que em outras, e tem alguns álbuns que não acontece isso, então é muito específico. Eu sempre aconselho as pessoas a olharem no Discogs, né, que é para mim o melhor catálogo que tem de álbuns da internet. Você consegue ver lá a edição certinha, como que saiu em cada país, e você vai ver se saiu com bônus no Japão ou não. Às vezes não sai, mas na maioria das vezes isso acontece. Um outro motivo para que isso aconteça é justamente o fato das edições no Japão saírem mais caras, né? Os CDs no Japão, eles são vendidos lá um pouco mais caros. Esse CD aqui do Ken's Offering, por exemplo, tanto o primeiro, que é o Gather the Faithful, quanto o segundo, que é o Stormcrow. Esse aqui é um super grupo de power metal, né, formado aí por membros do Sonata Ártica e dos Stratovarius. Excelentes álbuns, inclusive, tá? Esses CDs aqui, se você olhar o preço, cara, 2.700 ienes, está escrito aqui. Então, se você converter, passa de 100 reais, né? Esse álbum aqui, por ser mais caro, o que acontece? Eles vêm com faixa bônus. Por quê? Porque muitas vezes lá no Japão, o público percebe que seria mais barato importar um CD de outro país para dentro do Japão do que ir lá na loja física no Japão e comprar o álbum, né? De tão caro que eles são lá. Então, para evitar que isso aconteça, para incentivar que o público no Japão compre essas edições, eles incluem faixas bônus aí. Então, nesses dois álbuns aqui são perfeitos exemplos, né, de discos que tem aí a faixa bônus do Japão. Cada um desses CDs tem uma música que é exclusiva do Japão. E você não acha essas músicas nas outras edições, você não acha no Spotify, no Deezer, no Apple Music, em lugar nenhum. Só tem nessas edições. E o pior é que essas músicas são muito boas, tendem a ser as melhores músicas do álbum, porque a gravadora não só exige uma faixa bônus para o artista, né, para ser publicado o álbum no Japão, mas também exige que a música seja boa, né, para poder apetecer aí o público japonês. Outra vantagem que costuma acontecer é o álbum sair com exclusividade lá, cara. Esse aqui, por exemplo, é o Himmelcraft, que é o primeiro álbum desse grupo que é o novo grupo do vocalista Tony Kakko, né, finlandês aí, do Sonata Ártica. Esse álbum saiu um ano antes no Japão do que no restante do mundo todo, né? Então por isso que eu peguei essa edição japonesa, inclusive, porque durante um ano não tinha como ouvir essas músicas aqui em lugar nenhum, nem YouTube, ninguém tinha publicado, nem nada do tipo. Então é uma exclusividade, né, para o público japonês. Mais um dos diversos mimos aí, né? Tem álbuns que nem saem fora do Japão, como por exemplo esse EP aqui do Sonata Ártica, Orientation, né, de 2001, só saiu no Japão. Então esse CD aqui você não vai ver em lugar nenhum do mundo, saiu somente no Japão, aí com umas músicas muito boas, exclusivas aqui, né, que foram feitas para incentivar o público ali aí no show da banda que iria acontecer, né? Então tem esse tipo de coisa. Tem álbuns também que não saem em outros países, como esse aqui. Eu gosto muito da carreira solo do Luca Turilli, né, guitarrista italiano da banda Rhapsody. Esse álbum aqui tem no Japão, mas não saiu no Brasil, que é o Prophets of the Last Eclipse. O primeiro álbum dele é outro exemplo. Esse saiu no Brasil, mas a edição japonesa tem uma faixa bônus exclusiva, que é maravilhosa, que é a Night of Immortal Fire, né? Só está inclusa nessa edição japonesa e não tem mais em nenhuma outra edição do álbum, né? Temos aí essa exclusividade. Outra coisa, cara, tem várias bandas que isso acontece com maior frequência. Eu gosto muito do Dragon Force, que é uma banda britânica, né, de power metal mais extremo. E o Dragon Force, cara, é triste porque todos esses álbuns aqui, principalmente os da fase inicial da banda, vêm com uma música exclusiva da edição japonesa que não foram publicados depois em nenhum outro álbum, né? Esse aqui, por exemplo, já começa com o primeiro álbum da banda, né? Tem uma faixa bônus no final, que é a Heart of a Dragon. Na verdade, é a Where Dragons Rule, na verdade, que só tem no Japão. Esse segundo álbum aqui também tem a música Cry of the Brave, que só saiu no Japão. Mesma coisa com o terceiro álbum, Human Rampage, né, mais famoso, saiu com uma música sensacional, Lost Souls in Endless Time, que só saiu no Japão. Ultra Beatdown é um caso mais extremo ainda, que é de 2008, né, do Dragon Force. Esse álbum aqui saiu com 3 faixas bônus no Japão. E as 3 maravilhosas. Então é outra experiência, né, cara? Totalmente diferente de você ouvir outra edição do álbum, né? Então tem esse tipo de situação aí. Na banda Sonata Ártica também, cara, isso aí acontece direto. Você vai ver os primeiros álbuns da banda, principalmente, né? Você vê aí o Silence, que é um álbum que fez muito sucesso. Tem uma música aqui sensacional, que é uma das melhores músicas do álbum, que é a Respect the Wilderness, que só saiu no Japão, né? Foi sair muito depois, mais tarde, numa outra edição do álbum, mas foi exclusiva para o Japão. Isso acontece aí na maioria dos álbuns da banda, né? Isso acontece
no terceiro álbum, Winter Hearts Guild, japonês, tem uma faixa sensacional, que é a The Rest of the Sun Belongs to Me, também não saiu fora do Japão, né? Você tem lançamentos aí. Eles não só são muito bonitos, como tem esse material extra, então isso se torna extremamente chamativo para os consumidores, né? Um exemplo mais, assim, absurdo, digamos assim, é para vocês verem que isso acontece não só no metal, mas no mundo pop também, né? Isso aqui é um álbum da cantora americana Billie Eilish. Esse é o primeiro lançamento assim oficial da Billie Eilish debaixo de um contrato, porque ela já tinha uns singles publicados na internet antes. Mas esse álbum aqui, que é um EP na verdade, né, para mim é um álbum, mas é um EP dela, que é o Don't Smile at Me de 2018. Ele saiu, cara, até nos Estados Unidos, que é o país da cantora, ele saiu com 9 faixas. No Japão, que é essa edição aqui, que inclusive é muito legal que tem um papel aqui que forma a arte dessa escada. Você vai dobrando o papel e ele forma o formato da escada nessa edição, que é bem legal. Mas essa edição aqui no Japão, o álbum originalmente tem 9 faixas, no Japão ele saiu com 14 faixas. Então você tem aí simplesmente 5 faixas bônus nesse álbum. Que é um absurdo, é quase que metade do disco, né? É outro álbum, é outra experiência você ouvir a edição japonesa. Então tem essas situações aí nas edições japonesas. O material é excelente, o som também é de altíssima qualidade, som de ponta, e ainda tem esses materiais extras aí. Outra coisa que é muito legal, muito interessante, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, é que existe uma questão de lei no Japão, né? Isso aí está oficializado por lei, que todo lançamento de um artista internacional no Japão tem que vir com, claro, vai vir com tudo isso que eu falei, com o OBI, né? Costuma sair com a faixa bônus, mas também com um livreto, né? Que é exclusivo da edição japonesa, contendo aí as traduções de todas as músicas. Então, qualquer álbum internacional que for lançado no Japão, você vai ver que vai sair com um livrinho aí, com as músicas, todas as letras traduzidas para o público japonês, né? Então, mais uma regalia aí, mais um mimo dessas edições japonesas, que também é muito legal e torna o item mais único ainda, mais colecionável ainda para quem é de fora, certo? Então, esses são alguns dos motivos que eu consigo pensar aí para que essas edições japonesas sejam tão especiais, tão valiosas para os colecionadores. Se você tem um disco aí que você gosta muito, pode procurar na internet, no Discogs, aí você vai ver que ele pode ter uma faixa bônus no Japão que você não conhece, é sempre bom olhar. Né? Se você conhece alguma edição japonesa que é muito boa, melhor que as internacionais aí, pode comentar no vídeo, algum exemplo de banda, de artista que isso costuma acontecer, que eu não falei aqui, pode comentar aí também, fique à vontade. E esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito aí a audiência de vocês e até semana que vem.